Deus na nuvem escura. Êxodo capítulo 20, versículo 21. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Há épocas em que parece que Deus está encoberto, além de nosso alcance. A expressão nuvem escura confirma nossa experiência nas épocas de dúvidas e temor. Mas examinemos o caso de modo diferente. Muitas vezes, nessas épocas sombrias que Deus mais opera em nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor está desatencioso às nossas necessidades, aos nossos problemas, mas não. Deus está atento o tempo todo. Os olhos do Senhor vigiam, procuram e observam os moradores da terra. A expressão nuvem escura e Deus parece contradizer-se. Ele, porém, usa as épocas de desânimo, assim como as fases brilhantes de vitória. Ele está conosco nas nuvens negras das dificuldades da vida. As nuvens negras, escuras, têm lições preciosas para os nossos corações. Em determinadas épocas, elas surgem no horizonte da vida. Daniel na cova dos leões. Daniel foi condenado a entrar nela. Deus manteve os leões mansos e Daniel foi libertado na manhã seguinte. As tribulações atingem os crentes, mas é claro, com muita frequência. Mas aquele que confia no Senhor sabe que o mal sucumbirá diante do poder de Jesus Cristo. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 59, versículo 19, parte B. Jó diz as Escrituras que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem temia somente a Deus. Ele esquivava-se do mal e fugia de qualquer condescendência com o erro. Mas e agora? Jó enfrentava a maior crise de sua vida. Ele havia perdido toda a família, todas as suas propriedades, tudo. E o seu corpo estava coberto de furúnculos da cabeça aos pés. Havia chegado ao ponto em que não tinha mais sofrimento para receber. O profeta Jeremias possuía o fogo de Deus ardendo nas veias. Esse homem santo andava com Deus e era destemido diante dos homens. Tinha ouvidos sintonizados com o céu, conexão direta com o trono de Deus e falava a sua geração com voz do Senhor. Ninguém podia enfrentar o seu poder e a sua autoridade. Ele abalava profundamente os seus ouvintes. Mesmo assim, Jeremias também chegou a um ponto de desespero total. O Senhor permitiu que ele experimentasse um desalento do tipo que poucos conseguiram sequer chegar perto. E Jeremias esteve prestes a desistir. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Jeremias 20, versículo 7. Veja essas palavras de Jeremias, o homem de Deus que bradava a profecia à nação. Maldito o dia que nasci. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho. Alegrando-o com isso grandemente, seja esse homem como a cidade que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Por que não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura,
ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Jeremias capítulo 20, versículo 14 ao 18. Este é o dilema perene na igreja e também aos olhos do mundo. Parece que quando se oferece a vida para o Senhor, só se recebe sofrimento de volta. Ninguém dentro ou fora da igreja consegue entender como que um Deus de amor pode permitir que aqueles que entregam a Ele todo o seu ser tenham tantas dificuldades e desespero. Deus lida com as situações elevadas demais para a plena compreensão da mente humana. Jó capítulo 37, versículo 5. A nossa limitação não nos permite ver as coisas com a amplitude da visão de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, sendo usado por Deus, escreveu que os pensamentos do Senhor não são como nossos pensamentos, assim como os seus caminhos não são como os nossos caminhos. De sorte que podemos afirmar que a visão de Deus também não é como a nossa visão. Os métodos de Deus podem parecer muito duros, mas no final Ele é plenamente compassivo e misericordioso. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. O salmista escreve: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. O fim das provações que o Senhor enviou a Jó revela que, em todas as suas aflições, Deus cuidava dele e o sustentava na sua misericórdia. A restauração das riquezas de Jó revela o propósito de Deus para todos os crentes fiéis e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo 3, 12. Deus está sempre nas horas mais escuras e difíceis da vida. E quando Elias estava apavorado dentro de uma caverna, Deus estava lá cuidando do profeta. 1 Reis capítulo 19, do versículo 9 ao 18. Quando Paulo estava enfrentando uma terrível tempestade no mar, Deus estava lá. Atos 27, versículo 23 e 24. Quando João, o apóstolo, estava sozinho na ilha chamada Patmos, no mar Egeu, a sudeste de Éfeso, Deus estava lá. Quando os três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram lançados na fornalha, Deus estava lá. Deus estava presente. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A presença de Deus gera descanso. Mateus 11, 28. A presença de Deus gera proteção e segurança. Salmo 46, 91, Provérbio 18, 10. A presença de Deus gera alegria. João 20, 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. As aflições da vida nos ajudam, nos ensinam a dobrar os joelhos para clamar ao Senhor em todos os nossos problemas e dificuldades. Nos dias da minha angústia procuro o Senhor. Salmo 77, versos 2. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, 67. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou. Segunda Crônicas 33, versículo 12. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Salmo 119,
versos 75. Precisamos entender algo sobre o coração de Deus. Deus sofre quando nós sofremos. Ele sente aflição conosco. Em toda a angústia dele, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tornou, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O propósito de Deus é nos refinar, transformar-nos em joias preciosas que irão adornar sua cidade santa que desce do céu. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. 1000 cairão à sua direita e 10.000 do outro lado, e nós não seremos atingidos. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos protegendo, nos guiando, nos salvando. E Satanás, que é o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos tragar. Mas nós somos mais do que vencedores com Cristo Jesus. Amém.